Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo sobre conjuntos, nós vamos então dar início ao estudo de conjuntos numéricos. Conforme a história da humanidade ela foi sendo escrita, o homem ele foi inventando os mais variados tipos de numerais, dependendo das quantidades, medições, dos valores que precisava representar. Assim então surgiram representações para os números os números inteiros, fracionários, decimais, negativos, irracionais e imaginários. Apesar dessas ideias de números terem surgido, se a gente for pensar aí, há talvez uns 30 mil anos, foi apenas no século XIX que os matemáticos mesmo eles trabalharam mais intensamente na organização dos números conhecidos em conjuntos, de acordo com suas propriedades, para melhor estudá-los e organizá-los. E é baseado nisso, nessa representação de conjuntos, que nós vamos então estudar na aulinha de hoje aí, dar início ao estudo sobre os conjuntos numéricos. E na aula de hoje aí nós vamos ver então o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Então vamos lá então. O que vem a ser então o conjunto dos números naturais? Qualquer número que resulte de uma contagem de unidades, ele é chamado de número natural, indicando-se por, então aqui nós temos o símbolo, é um Nzinho aí, certo? O conjunto dos números naturais, e por N asterisco, o conjunto dos números naturais não nulos. Então, se a gente for representar aí através da enumeração, nós temos então aí, conjunto N é formado então, conjunto dos números naturais, por unidades, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. N asterisco, eu apenas excluo que toda vez que aparecer esse asterisco aqui, são os naturais não nulos, então eu excluo 0. Então, observe que aqui no conjunto 0 não aparece. Eu posso representar esse conjunto dos números naturais através do diagrama de Venn. Então, observe que aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Ok? Vamos então aqui a algumas observações, relacionadas a esse conjunto dos números naturais. Nós temos que a diferença e a divisão entre dois números naturais nem sempre resultam em um número natural. Vamos, por exemplo, aqui pegar, primeiro vamos ver aqui a diferença. Por exemplo, se você tem um número, por exemplo, se o seu A for um número maior ou igual a B, então a diferença A menos B é um número natural. Correto, Por exemplo, suponha que o meu A é 5 e o meu B é 3. Então, o 5 é maior do que 3. Então, se você pegar a diferença 5 menos 3, então observe que 5 menos 3 vai resultar o quê? Em 2, que é também um número natural. Então, se você pegar e fizer a diferença entre dois números naturais, onde você tem aqui que o primeiro, o A, ele é maior do que o B, ele vai resultar no número natural. Agora, se o A for menor do que o B, por exemplo, suponha que o meu A agora ele vale 2 e o meu B vale 4, de forma então que 2 é menor que 4. Se você agora fizer 2 menos 4, então observe, se você faz 2 menos 4, isso daqui não resulta num número natural, O resultado disso daqui, no caso, daria menos 2, que não é um número natural, certo? E nós vamos ver também a questão da divisão, Se, por exemplo, você pegar 2 e dividir por 3, ele vai ser um número natural? Não, Isso daqui ele vai ser um número racional, ok? Agora, por outro lado, se você já pegar, por exemplo, 4 e dividir por 2, 4 dividido por 2 é 2, que dá um número que dá um número natural, Aqui vai dar aproximadamente, acho que uma dízima. Ok? Observe que aqui vai dar um número decimal, que não é um número natural. Ou seja, se o seu numerador ele for um múltiplo do denominador, aí sim eu vou ter um número
ele vai resultar no número natural, ok? Então, pessoal, observe que quando eu peguei um número, por exemplo, que eu dei lá o 2 menor que 4, né? Se você fizer aqui 2 menos 4, o resultado disso daqui daria o quê? Dá o quê? Menos 2. Então, houve-se a necessidade, então, né, de criar um novo conjunto. E deu-se o nome desse conjunto de conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque precisou, né, representar esses números negativos, né? Por exemplo, a data que você tem uma situação, vamos pegar aí, relacionada a finanças, né? Então, você pegou um dinheiro, um determinado, né, valor, né, e aí você ficou devendo esse valor, né? Então, a forma de representar um saldo devedor é através dos números o quê? Negativos. Então, criou-se, observe então que criou o conjunto dos números naturais, adicionando esses números aqui que a gente fala que são os inteiros negativos, né? Então, observe que até então a gente tinha o quê? A gente tinha o conjunto dos números naturais, tá aqui. E aí o que a gente fez? Acrescentou os números o quê? Acrescentamos os números negativos, formando então o conjunto dos números inteiros, certo? Então, que a gente utiliza aí a letra Z, né? Então, essa letrinha Z aí para representar o conjunto dos números inteiros. Observe que o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números o quê? Inteiros, né? Por quê? Porque todos os elementos conjuntos naturais, né, pertencem ao conjunto dos números inteiros, ok? Então, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais mais os inteiros negativos, ok? Vamos a dois conjuntinhos aqui, né, como exemplos. Olha o conjunto dos números pares. Chamei de P e enumerei aqui, ó, certo? A gente não consegue aqui colocar todos os elementos, né, mas aqui tem uma representação dos números pares positivos e os números pares negativos. A gente pode representar, né, esse conjunto dos números pares através, né, da representação da propriedade, né? Vocês lembram aí na aula passada como que ensinei para vocês como que a gente representa esse conjunto? Então observe aqui, através de uma propriedade. Então o que é o conjunto dos números pares? É o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é igual a 2 vezes a. Ó, então o meu x, ele satisfaz a essa equação aqui, ó, 2 vezes a, onde a é um número inteiro. Então, por exemplo, suponha que o seu a fosse 0. Então vai ficar 2 vezes 0, que vai dar o quê? 0. Ah, se o seu a for menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Se o seu a for 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, se você pegar valores para A, né, inteiros, você vai dar origem nessa propriedade que é o conjunto dos números o quê? Pares. Certo? Nós temos também o conjunto dos números ímpares. Certo? Conjunto dos números ímpares aí, positivos e negativos. Qual que seria a propriedade, né? Conjunto, chamei ele de I, é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é igual ao quê? 2 vezes b mais 1, onde b pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, se você agora substituir ali no lugar do b, ó, por exemplo, eu vou colocar o 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0, mais 1, então dá 1. Se você pegar ali para b, por exemplo, o 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, se você pegar valores para b inteiros, né, tal que ele seja um número inteiro, você vai dar origem aí ao conjunto dos números o quê? Ímpares. Ok? Observe, se você pegar 10, né,
você vai ver que o 10 não satisfaz aqui, ó. Por quê? Se você substituir aqui, ó, suponha que o x lá vale 10, ó, é igual a 2 vezes b mais 1. Então vai ficar, ó, 2 vezes b. Se você passar o 1 para cá, fica menos 1. 10 menos 1, 9. Aí agora você passa o 2 dividindo. Então, ó, o b é igual a 9 sobre 2. Isso daqui vai dar um número ímpar? Não vai dar, né? E realmente, 10 não é um número ímpar. Ok? Então, vamos lá. Algumas propriedades aí relacionadas ao conjunto dos números inteiros, né? Primeiro, todo número natural ele é inteiro. Isso é óbvio, né? Nós vimos lá que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, realmente, todo número natural é inteiro. O inverso não vale, né, pessoal? A gente falar que todo número inteiro é natural, isso é falso, né? Porque eu tenho a parte negativa, os inteiros negativos, né? Agora, todo número natural é inteiro, ok? A soma de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Sim, se você pegar, por exemplo, 1 mais 3, por exemplo, isso vai dar 4. Se você, por exemplo, pegar 1 mais menos 3, isso vai dar menos 2. Também é um número inteiro. Então, a soma de dois números inteiros dá um número inteiro. A diferença entre dois números inteiros é um número inteiro. Sim. Se você pegar, por exemplo, 1 menos 3, o resultado dá menos 2. É um número inteiro. Se você pegar 5 menos 1, vai dar 4. É um número inteiro. Né? A diferença entre dois números inteiros vai dar sempre um número inteiro. O produto de dois números inteiros quaisquer é um número inteiro. Sim, né, pessoal? Por exemplo, 2 vezes menos 3. Vai dar o quê? Menos 6. 0 vezes 4. Vai dar quanto? 0. É um número inteiro, né? Então, até então, tranquilo. Certo, pessoal? Agora, e se a gente vê a divisão, né? A divisão de dois números inteiros. Será que é um número inteiro? Depende, né? Por quê? Se o A ele for múltiplo de B, então a divisão A sobre B é um número inteiro. Certo? Por exemplo, se você pegar 6 dividido por 3. Observe, 6 é um múltiplo de 3? Não é? Então, 6 dividido por 3 é 2. É um número inteiro. Se você agora pegar 9 dividido por 2. 9 é um múltiplo de 2? Não é. Certo? Então, observe que 9 dividido por 2 vai dar o quê? 4,5, né? 4,5 é um número inteiro? Não é. Certo? Porque 9 não é um múltiplo de 2. Por exemplo, 2 dividido por 4. 2 é múltiplo de 4? Não. 4 é múltiplo de 2. Mas 2 não é múltiplo de 4. Então, observe que o numerador ele tem que ser múltiplo do denominador, certo? Para ser um inteiro. Então, se A não for múltiplo de B, então a divisão ele não é o quê? Um inteiro. Certo, pessoal? E aí, né, houve-se então a necessidade. Falar, mas espera aí. Como que a gente então vai representar esses números? Tudo bem, se eu pego 4 e divido por 2, isso daqui dá 2. Se eu pego menos 6 e divido por 3, isso vai dar menos 2. Eu tenho conjunto que representa esses números aqui. Isso daqui é o conjunto dos números inteiros. Agora, e se eu tiver 3 dividido por 6? Isso daqui vai dar o quê? Isso daqui vai dar meio, né? Isso daqui vai dar meio, ou seja, vai dar 0,5. Ok? Então, então a gente precisa criar aí um novo conjunto, porque a gente precisa representar esses números, aí essas divisões não exatas, né? Então, o conjunto dos números racionais, e a gente representa ele pela essa letrinha Q aqui, ó. Nós temos até agora o conjunto dos números naturais, N, o conjunto dos números inteiros, Z,
E o conjunto dos números racionais, que é que ele é o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de frações. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número que racional, certo? Então, observe aqui, ó, vamos ler essa propriedade aqui, ó. O que é o conjunto dos números racionais? Então, x ele é racional se x ele for igual a A sobre B. Ou seja, se você puder escrever ele nessa forma aqui, ó. Todo número que você puder escrever nessa fórmula aqui, ele é racional. Tal que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que A é um número inteiro e B é um número inteiro, e esse B ele tem que ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Não existe divisão por zero. O denominador nunca pode ser igual a zero, tá? Não existe. Tá bom? Então, não existe 3 dividido por zero. Isso daqui é uma indeterminação. Não existe menos 1 dividido por zero. Isso é uma indeterminação. O contrário existe. 0 dividido por menos 3, isso é igual a zero. Tá? 0 dividido por 10, isso é igual a zero. Ok? Agora, divisão por zero não pode. Ok? E aí nós temos o que, pessoal? Que esse A aqui, a parte de cima, a gente chama de numerador. E a parte de baixo, de baixo, ó, a parte de baixo é o denominador, ó, parte de baixo, tá? Parte de baixo. Tem gente que confunde isso, né? Então, a parte de baixo é o denominador e a parte de cima é o numerador. Eu vou explicar isso aqui para vocês aqui, tá? Daqui a pouco aí a gente falar sobre frações, tá bom? Vamos então a algumas observações. Todos os números inteiros, eles podem ser escritos na forma A sobre 1. Logo, todo número inteiro é um número racional. Ah, pessoal, sim, ó, por exemplo, menos 2, eu posso escrever menos 2 dividido por 1. O 3, posso escrever 3 dividido por 1. Só que, geralmente, a gente o quê? A gente não escreve, né? A gente não fica colocando esse denominador 1, certo? Isso quer dizer o quê? Que todo número inteiro, ele é um número racional. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, ele está contido no conjunto dos números racionais, certo? Outra observação aqui. Os números decimais finitos e as dízimas periódicas também são números racionais. Opa, então se são números racionais, significa que eu posso representar eles através de uma fração. Ou seja, eu posso representar eles através de uma fração dessa forma aqui. Certo? E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vou mostrar isso daí para vocês. Então, todo número decimal finito, ele é, tá? Por exemplo, aqui, ó, MEI 0,5. Ele é um número racional. Por quê? Porque eu posso escrevê-lo como 5 sobre 10. Que é a mesma coisa que escrever sobre meio. Opa, então esse número aqui, ele é racional. Por quê? Porque eu posso escrever ele como uma fração. Certo? 0,777, a gente põe aqui a reticência, significa que tem infinito 7, né? Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, tá? Dízima periódica, ok? A gente pode escrever, né, essa dízima periódica através de 7 sobre 9. Se você pegar uma calculadora aí, né, e dividir 7 por 9, você vai ver que o resultado dá 0,777777. Ou seja, essa dízima periódica também é um número racional, ok? Olha esse número decimal, 54,8, que é a mesma coisa que 548 dividido por 10. Se você simplificar por 2, dividir por 2 em cima e embaixo, né? Você pode fazer isso. Se você pegar 274 dividido por 5, vai dar exatamente esse número decimal aqui. Opa, se eu posso escrever um número através de uma fração, então significa que ele é o quê? Ele é racional. Ok? Então, tá bom.
Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, observe, eu tenho aqui em azul o conjunto dos números naturais, tá aqui, o conjunto dos números naturais. Então, houve a necessidade da gente representar os números negativos, inteiros negativos. Então, deu origem ao conjunto dos números o quê? Inteiros, certo? Então, tá aqui menos 3, menos 1, menos 2, menos 6 e assim por diante, que é esse conjunto verde. Observe que o conjunto dos números inteiros, ele engloba todos esses números aqui, certo? E houve-se então a necessidade de representar o quê? As frações, as divisões não exatas, né? Então observe aí, ó, então entraram aí, ó, menos 2/3, meio, 2,333, que é um número que é uma dízima periódica, 2/5, 5/4, 0,8, que é um número decimal. Por quê, pessoal? Esses números aqui, ó, a gente consegue representar eles também através de uma fração, ó. Todos eles, inclusive, ó, os números naturais, né? Inclusive os números naturais. Então tá aí, ó. Certo? Se você pegar aí, ó, todos esses números, eles são frações, ó, são números o quê? Racionais, ok? Então nós temos o quê? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, ok? Então tá bom. Pessoal, eu vou só falar um pouquinho para vocês aqui sobre frações, né? Porque às vezes sim o aluno ele fica um pouco com dúvida, né? Então vamos lá, o que é uma fração? Né, gente? Fração ela é uma quantidade que representa uma parte de um todo, né? O próprio nome fala, né? Fração. É uma certa quantidade que vai representar uma pequena parte de um todo. O que é esse todo? Depende, pode ser uma barra de chocolate, o meu todo, né? O meu todo ele pode ser aí, né, uma coxa aí de retalhos, né? E assim por diante, ok? O meu todo pode ser um copo, né? Aí cheio de água e assim por diante, ok? Então, uma fração, né, a gente representada aqui, ó, por A dividido por B, nós temos que a parte de cima, como eu falei para vocês, é o numerador, e o próprio nome fala. Por que a gente chama de numerador? Porque ele vai numerar em quantos pedaços daquele tamanho nós queremos dividir o todo, certo? Então ele numera quantos pedaços do todo você quer, certo? E o denominador ele vai fazer o quê? Ele denomina em quantos pedaços essa unidade, ou seja, o todo, né, ele vai ser dividido. Qual vai ser o tamanho do pedaço? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma fração, ó, 3/8. Né? O que representa essa fração 3/8? É como se você pegasse, vamos supor que o meu todo aqui fosse uma barra de chocolate. Eu vou colocar ela aqui, ó. A barra de chocolate ela tem esse tamanho aí que está aparecendo para vocês. Então, o que o denominador vai fazer? Ele vai denominar em quantos pedaços essa unidade vai ser dividida. Então, eu vou pegar e vou dividir ela em 8 pedaços. Tá aí, ó. Observe que eu dividi em 8 pedaços iguais, certo? E o que o numerador vai fazer? Ele vai pegar o quê? Ele numera quantos pedaços daquele tamanho você quer dividir. Opa, então você quer quantos pedaços? 3. Tá aí. A representação de 3/8. Ou seja, se você pegar então essa barra de chocolate, 3/8 da barra de chocolate é representado por essas partes aí. Ok? Vamos lá. Daniel, mas e se o meu numerador ele for maior do que o meu denominador? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, 5/4. O que você faz, pessoal? Pega e divide 5 por 4. Faz aí, ó, a continha do lado, ó. Vou fazer ela aqui, ó. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 dá 1. Então, você tem aqui o resto, ok? E você tem aqui o quociente, beleza? Observe, pessoal, que esse quociente aqui, ó, ele vai te dar quantas partes
inteiras você vai ter? Ó, então eu vou ter uma parte inteira. Agora observe. Então 5 quartos. O que eu vou pegar agora? Eu vou pegar uma barra de chocolate e vou dividir ela em 4 pedaços. Certo? Tá aí, ó, em 4 pedaços. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte inteira. Então tá aqui uma parte inteira, ó. Tá aqui, ó, 4. Ok? Mas agora eu vou pegar o que? O que restou é 1/4. Então eu vou pega a barra de chocolate, divido ela em 4 e eu vou pegar agora 1/4. Tá aí, ó. Ou seja, observe que 5 quartos é a mesma coisa que eu tivesse escrito isso daqui, ó. 4 sobre 4 mais 1/4. Olha aí, ó. Não é isso? Mesmo denominador, a gente conserva o denominador e soma o numerador. Certo? Então tá aí, ó. Ou seja, 5/4 eu posso escrever como eu tenho uma parte inteira mais 1/4. Ok? Que dá 5/4. Ah, Daniel, eu tenho dificuldade quando eu vou fazer esse tipo, somar fração, eu tenho dificuldade. Pessoal, faz o seguinte, ó, quando você tem 1 mais 1/4, faz os denominadores ficarem iguais, ó. Como que eu posso escrever 1 para ele ter o mesmo denominador de 4? Em vez de 1, eu posso escrever 4 sobre 4. Agora ficou mais fácil, ó. Não precisa eu tirar mínimo nem nada, ó. 4 mais 1, 5 quartos. Em vez de eu escrever 1, eu escrevo 4 sobre 4. Vamos mais um exemplo aqui, ó. 7 terços. Aí você vai do lado aí, ó, faz a divisão, ó. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 dá 1. Então você vai ter quantas partes inteiras? 2. Então vamos lá. Você vai ter um chocolate. Sua barra de chocolate agora ela vai ser dividida aqui em 3. Então tá aqui, ó. E eu vou pegar 2 partes inteiras dela, ó. 2, ó. 2, ó. 2 partes inteiras, certo? E agora mais o que? Sobrou o que? 1 terço. Então eu vou continuar dividindo em 3, só que agora 1/3. Opa, então eu tenho o que? 2 partes. Olha aí para vocês verem, ó. Era como se você escrevesse, ó, 3 sobre 3 mais 3 sobre 3 mais 1 terço. Olha aí para vocês verem. Olha lá, o denominador. Eu mantenho 3 mais 3, 6 mais 1, 7. 7 terços. Certo? Ou, né? Você pega 2 mais 1 terço. Agora, ah, Daniel, eu tenho dificuldade disso daqui, ó. O que você faz? Faz o seu denominador aqui virar 3. Então, para dar 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 partes de 3. 2 vezes 3, 6. Ó, então, 2, 6 sobre 3 mais 1 terço. Agora ficou fácil para somar. Beleza? Ok? Então nós temos aí, pessoal. Ó, e observe que a forma ela não importa. Ok? Olha para vocês aí, ó. Isso daqui tudo eu tenho aqui um círculo, certo? Tem aqui um quadrado, tem aqui um triângulo. Observe que aqui eu tenho 2 quartos, que é meio. Aqui também eu tenho o que? 2 quartos, que é meio. Observe que todas essas figuras representam a mesma. Aqui eu tenho uma parte de 2. Ou seja, são todos aqui o que? Todos representam metade, né? Metade. Ou seja, se você pegar 1 e dividir por 2, vai dar o que? 0,5. Não é isso? Que é meio. Beleza? Pessoal, nós temos então o que? Nós temos as conversões. Nós podemos converter tanto os números fracionários em decimais, quanto decimais em fracionários, né? Como que a gente converte um número fracionário em decimal? Fazendo a divisão, né? Vocês aprenderam aí, ó. Vou pegar 1 dividido por 2. 1 dá para dividir por 2? Não, né? Então eu acrescento aqui um 0 aqui, vai dar 0, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Opa. Então dá meio. Como que você divide 7 dividido por 2? Não é isso? Opa. Deixa eu apagar aqui. 。                                                                                                                   Deixa eu apagar aqui.
Então tá aí, ó. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Dá 1. 1 dividido por 2 não dá, né? Então você põe o 0 aqui e a vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Então tá aí, ó. 3,5. Aí agora se eu pego 1 dividido por 3, olha o que vai acontecer. 1 dividido por 3 não dá, né? Então eu vou acrescentar um 0, pôr aqui vírgula. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 dá 1. Ou seja, a gente vai fazer isso daqui o que? Infinitamente, né? Então eu vou pôr uma reticências aqui. Ó. Vou pôr aqui, ó. Opa. Ou seja, 1 dividido por 3 dá 0,333. Ou seja, o 3 aqui repete infinitamente. A gente pode escrever também dessa forma aqui, pessoal. 0,3 barra. Ou seja, significa que o 3 ele repete aqui infinitamente. Ok? É uma dízima periódica. Tá bom? E para a gente converter de um número decimal para uma fração. Pessoal, é simples, tá? É simples. O que você faz? Repete sempre o número todo e divide ele. Você vai dividir ele por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Dependendo o quê? Do número de casas depois da vírgula. Então, você, no numerador, repete o número. Então, aqui, ó, repetir o número. Quantas casas você tem depois da vírgula? Uma. Então, divide por 10. Tá aí. Então, é 0,5 por 10. Se você quiser dividir por 5 em cima e embaixo, vai dar 1,2. Ah, 3,5. 3,5. O que você faz? Repete o número todo em cima, sem vírgula, tá? Ó, 35. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, eu vou dividir por 10. Ó, dá para você dividir por 5, né? Em cima e embaixo, ó. 35 por 5 dá 7. E 10 por 5 dá 2. Tá aí. Ó, 26,25. O que você faz? Repete o número todo no numerador. Ó, 26 e 25. Tá aqui, ó. Repetir ele. Quantas casas você tem depois da vírgula? 2. Então, ó, 2. Certo? Agora você faz aí a divisão, ó. Aí dá para você ir dividindo por 5, acho que 25, né? Você pode dividir, né? Dividindo por 5, vai dar 525, 20. Ainda dá para você dividir por 5, dá 105 e 4. Se pegar 105 dividido por 4, vai dar esse número aí, ok? Da mesma forma, ó, 54,08. A gente repete o número. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então tá aqui, ó. Beleza? E assim por diante. Ó, 1,024. Repete o número todo. Quantos números depois da vírgula? 3. Certo? Isso aqui são os números decimais. Você faz isso quando os números são números decimais finitos. Beleza? Daniel, e se eu tiver agora um número que ele for uma dízima periódica? Né? Como que a gente vai achar agora a fração? Né? Porque se ele é um número decimal, tranquilo, né? Nós vimos lá, ó, por exemplo, 0,5, né, Daniel? Você ensinou, eu posso repetir o número e divide lá, beleza. Agora, e se o número for uma dízima, né? Observe, 0,3333, ou a gente pode representar pelo a barra, né? A barra significa o número que repete, tá? Como que a gente pode representar ele através de uma fração? Então, primeira coisa, observe, pessoal, que eu vou fazer uns 3 exemplos aqui para vocês, de forma que vai ficar depois até automático, tá bom? Então, a primeira coisa, a gente sempre vai pegar fazer essa perguntinha aí, ó. Então, a gente está procurando uma fração x, tal que esse x seja igual a essa dízima, beleza? Então, eu vou sempre começar assim, ó. Então, eu vou colocar lá, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu estou procurando um x, tal que o x seja igual a 0,333. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? A gente sempre vai estar multiplicando por 10, tá bom? E vocês depois vão entender o porquê. Eu vou multiplicar, para não alterar aqui a minha igualdade, eu posso multiplicar por 10 os dois lados.
Tá? Então, ó, 10 vezes x vai ficar 10x. E na hora que eu multiplico 10 vezes 0,333, 3 vem para cá, né? Certo? Então fica 3,333. Eu não vou ficar representando todos os 3 aqui, tá? Porque são infinitos. Ok? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? O importante é a gente igualar a parte depois da vírgula, ó. Observe que essas partes aqui depois da vírgula ficaram iguais. Agora, o que a gente faz? Ó? Eu vou subtrair, ó. X menos 10x menos 9x. Tá aqui. Quando eu faço 0,33 menos 3,33, ó, você pode cortar a parte depois da vírgula e faz, ó, 0 menos 3 menos 3. Como que eu resolvo agora isso aqui? Passo 9 dividindo, menos 3 dividido por 9, então vai dar o quê? 1/3, né? Dividir em cima e embaixo aqui por 3, ó. Certo? Então, menos 3 dividido por 3 dá 1, menos 9 dividido por 3 vai dar aí 3. Beleza, pessoal? Opa, então eu achei, ó, quanto que vale o meu x? 1/3. E realmente, se você pegar 1 e dividir por 3, né, que nós já fizemos lá, ó, vai dar 0,10 dividido por 3 vai dar 3, vezes 3 dá 9, sobra 1, dá 3, sobra 1, dá 3, sobra 1 e assim por diante. Beleza? Vamos lá, vamos mais um exemplo. Pegamos outra aqui, ó. Qual que é a fração geradora da dízima 0,757575? Ia repetir 75, ou seja, que eu pus o barra no 75, tá? É uma dízima periódica. Então, vamos à mesma perguntinha. A gente procura uma fração x, tal que o x seja igual a 0,757575. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Estou procurando esse x. Ok? Pessoal, observe que se eu multiplicar aqui por 10, olha o que vai acontecer, ó. Vai ficar 10x é igual a, a 7, ó, o 7 vem para cá, né? 5, 7, 5, 7, 5... e assim por diante. Observe, pessoal, que esse lado aqui, ó, ele não ficou igual a esse lado aqui, ó. Então, não vai ter como a gente eliminar, né, essa parte. Mas eu vou fazer o seguinte, e se a gente multiplicar por 100? Olha o que vai acontecer, então, ó. 100 vezes x, 100x. 100 vezes 0,75, então agora eu vou ir duas casas, ó. Então, vai vir o 75 para cá. Ficando daqui o que? 75, 75, 75 e assim por diante. E agora, opa, agora eu igualei, ó, depois da vírgula. Igualei, ó. O que a gente faz agora? Vou subtrair x menos 100x, vai dar 99x. Posso agora, ó, esse menos esse. Então, 75, 0 menos 75 dá menos 75. Opa, então vai ficar 75 sobre 99. Divide aí, ó, você pode dividir por 3, tá? Em cima e embaixo, ó, para simplificar. Se também você não quiser dividir, não tem problema, viu? 75 dividido por 3 dá 25, 99 dividido por 3 dá 33. Então, opa, achei. Se você pegar aí na calculadora, fazer 25, ou aí no seu caderninho, 25 e dividir por 33, você vai ver que o resultado vai dar essa dízima aqui, certo? Ou seja, essa dízima aqui você consegue representar ela através de uma fração. Beleza? Vamos a mais um exemplo aqui. Então vamos lá. Determine a fração geradora da dízima 1,2444. Observe que o que repete aqui, pessoal? O 4, né? Então onde que está a barra? Ó, a barra está só no 4. Ah, Daniel, e se eu tivesse 1,24 e a barra tivesse no 24? Aí seria a mesma coisa da dízima. 1, 24, 24, 24 e assim por diante, ok? Então vamos lá. Então nós vamos procurar uma fração x, tal que x é igual a 1,2444, ok? Então eu vou colocar esse número aqui. Beleza, pessoal? Vamos multiplicar por 10? Quando eu multiplicar aqui por 10, pessoal, olha o que vai acontecer. O 2 vem para cá, ó.
Então ficou 10x, tá aqui, e o 2 passou para cá, então ficou 12,444. Observe que o lado direito aí, ó, depois, o lado direito, ou seja, depois da vírgula, ainda não, eles não ficaram iguais. Certo? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou multiplicar ele de novo por 10. Então ficou 10 vezes 10x, 100x. Então agora ficou, ó, quando eu multipliquei isso aqui por 10, passo um 4 para cá, vai ficar 124. Pessoal, olha agora esses dois aqui, ó. Olha esse número e esse número aqui, ó. Essas duas equações. Observe que agora o lado depois da vírgula, ó, ficaram iguais. Opa, então eu vou pegar esses dois aqui, ó, e vou fazer, ó, 10x menos 100x, 90x. Posso, ó, igualei, né? Eu igualo é para exatamente tirar esses números infinitos. 12 menos 124 vai dar menos 112. Então 112 dividido por 90, você divide aqui por 2, tá? Aí, ó, se quiser dividir por 2, então vai dar 112 por 2 dá 56, 90 por 2 dá 45. Beleza? Ou seja, aqui eu tenho a fração 56 sobre 45. Se você dividir 56 por 45, você vai chegar nessa dízima periódica aqui. Ok? Pessoal, o que você pode fazer? Vai sempre multiplicando por 10, até naquela segunda que nós fizemos lá, que nós já multiplicamos por 100 de uma vez. Você pode sempre multiplicando por 10, quando você encontrar duas onde o lado direito da vírgula são iguais, aí você pega e faz a soma dessas equações, a subtração. Ok? Essa daí é a manha, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente finalizar aí, né, vamos só ver aí algumas propriedades, tá? Para a gente encerrar nossa aulinha de hoje, ó. Como todo número natural ele é inteiro na forma x sobre 1, então todo número inteiro ele é racional, né? Nós já vimos isso, né, pessoal? Por isso que o número de conjunto naturais está contido no conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Por quê? Porque todo inteiro você consegue escrever ele na forma x sobre 1. Ok? A soma de dois números racionais quaisquer é um número racional. Certo, pessoal? Toda vez que você somar duas frações, o resultado vai ser uma fração. Ok? Toda vez. Beleza? Tá? A diferença entre dois números racionais quaisquer é um número racional? Sim. Se você pegar duas frações, tá, e subtrair, você vai ver que o resultado vai dar uma fração. Ok? O produto de dois números racionais. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, 2/3 vezes 1/5. É um número racional? É, né? Como que você multiplica frações? Ladinho vezes ladinho, né, pessoal? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Certo? A divisão de dois números racionais quaisquer, sendo o divisor diferente de zero, é um número racional. Sim, pessoal. Toda vez que você estiver pegando uma fração e dividindo ela por outra fração que não seja uma divisão por zero, o resultado vai dar uma fração. Ok? Certo? A única coisa é que você tem que fazer o quê? Por exemplo, que eu estou pegando 2 e dividindo por 2/3. Eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Certo? 2 vezes 3, 6. Ó, 1 vezes 2, 2. Ok? Então vamos lá. É isso aí, pessoal. A gente então deixa uns exercícios aí para vocês, tá? E a gente termina aqui a nossa aulinha aí, tá? Lembrando que nós demos início ao estudo dos conjuntos numéricos. Um abraço e tchau, tchau.